Bem-vindo ao canal Escatológico. Esse vídeo vai ficar grande, eu não vou cortar, tá? Então, se você acha que está cansativo, mas espero que você esteja gostando, então dê aí o seu like, compartilhe e comente. Mas se você não gosta do assunto, acha muito extenso, então eu digo, vá ver aí um vídeo aí da rainha dos baixinhos, tá? Então esse site, ele faz aqui uma generalização bem interessante, tá? Diz assim: judeus satânicos controlam os Estados Unidos. Muitos dos pais fundadores dos Estados Unidos eram maçons, jesuítas, judeus satânicos. Meu amigo, existem judeus satânicos, existem católicos satânicos, existem protestantes satânicos, existem negros satânicos, brancos satânicos, islâmicos satânicos, existem chineses satânicos, japoneses satânicos, brasileiros satânicos. Aliás, todo aquele que está sob a ira de Deus, que rejeitou ao Senhor Jesus Cristo, que não o tem como único e suficiente Salvador, é um satanista, porque não tem meio termo. Jesus Cristo falou: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. O pessoal aí, que seja de qual nacionalidade for, que é Nova Era, Saint-Germain, ou budista, ou seja lá qual religião que ele professe, mesmo uma religião cristã, ele crê que vai ser salvo, aceito por Deus por causa de suas boas obras. Esse, eu posso afirmar, é um satanista. Não são apenas judeus que controlam os Estados Unidos, não. Jesuíta é o quê? Eles são católicos apostólicos romanos. Maçons, os maçons são satanistas, eles são cristãos, eles são budistas, eles são islâmicos, eles são até mesmo ateus. Eles têm aquele papo de dizer: não, para você ser um maçom, você tem que crer em uma entidade superior. Ora bolas, para o satanista, Satã é uma entidade superior a ele, então ele pode ser maçom, tá? Então eles fazem essa generalização. Isso aqui é uma coisa ridícula, que depõe contra qualquer argumento, tá? Já afirmamos aqui no canal várias vezes que os Estados Unidos foram criados como uma nação temporária pelos maçons, tá? Porque é o seguinte, vocês têm que entender o seguinte: a geopolítica do mundo, quando o anticristo estiver aqui para julgar o povo de Israel, que ele vai fazer um pacto com eles, depois vai traí-los, e a igreja vai ser arrebatada, e não vem com aquele papo de Mateus 24, não. Quando Jesus proferiu aquele discurso, em Mateus 24, ele estava falando para o povo judeu. A igreja ainda não existia. A igreja foi criada em Atos, no livro de Atos, tá? Quando o Espírito Santo desceu ali sobre os apóstolos. E eles foram mandados a pregar em Jerusalém e em todas as nações. Ali surgiu a igreja, que era um mistério, foi revelado por Deus, foi revelado. Paulo fala sobre esse mistério em Efésios, um mistério que estava oculto aos profetas, tá? Mateus 24 adverte os judeus, porque eles serão perseguidos, e essa perseguição já está começando. Acompanhe esse vídeo aqui para você entender como o inimigo está agindo. Ele fala alguma verdade misturada com muita mentira. Bom, pessoal, quando Jesus estava na cruz, se é que você se lembra disso, uma placa foi afixada acima da sua cabeça, que dizia o seguinte: o rei dos judeus. Confirme aí em Marcos 15, 26. Ele declarou diante de Pilatos que era de fato o rei dos judeus.
Marcos 15, versículo 2. Quando ele retornar à terra em sua segunda vinda, ele fará isso como leão de Judá, rei dos judeus. Como um rei entre seu povo, os súditos que o reconhecem como soberano precisam residir em seu reino. A palavra de Deus nos diz que os judeus que não estiverem ainda vivendo na terra de Israel serão levados para lá pelos santos anjos de Deus dos 4 cantos da terra. A terra, não é a terra globular não, tá, pessoal? É essa terra aqui. Ó. E Isaías fala sobre isso. Vamos lá em Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá, desde os 4 confins da terra. Está aqui mais um versículo, tá? Para mostrar que a terra não é globular. Desde os 4 confins da terra. Então a terra tem limite, tá? E Marcos 13, 27 também fala sobre isso. E ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha que interessante. A extremidade da terra até a extremidade do céu. Vejam só como esse versículo mostra muito bem qual é o tipo de referência que nós temos. É o céu e a terra. A extremidade da terra e a extremidade do céu. Muitas passagens das Escrituras se referem a esse ajuntamento de Israel. Aqui estão apenas 2 que vamos ler, que podem ser encontradas no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 11, 17. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Por incrível que pareça, tá? Alguns dos judeus que serão levados deste modo rejeitarão a Cristo. O ajuntamento vai ocorrer no deserto, um local fora das fronteiras de Israel. Aqueles que se recusaram a entrar sob o vínculo da aliança serão removidos. Cristo Jesus, nosso Senhor, vai expurgar os rebeldes que ainda estiverem entre eles e não vai permitir que entrem na terra de Israel. Essa profecia se encontra em Miqueias 6:2. Vamos ver lá. E depois vamos voltar a Ezequiel, tá? Miqueias 6:2. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Olha só, é impressionante como a Bíblia traz tantos versículos que mostram aí a realidade na qual nós vivemos. Estamos tratando de um assunto, mas o assunto da nossa realidade, do formato da nossa morada, está sempre em evidência. Porque isso é um ponto crucial na Escritura. É um ponto crucial da Escritura Sagrada. Não é? É impressionante isso. Agora, por exemplo, Cristo, ele foi crucificado e ficou. Ele não tocava nem na terra e nem no céu. Ele foi crucificado e a cruz estava fincada na terra. E ao mesmo tempo era como se fosse, né, justamente ali representando um símbolo da ligação entre a terra e o céu, entre o reino terrestre e o reino dos céus. A morte e ressurreição de Cristo nos permitiu ter acesso, então, ao trono de Deus. E aqui ele fala, ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra.
Outra versão diz: fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo e com Israel entrará em juízo. Então está falando aqui justamente disso, desse expurgo que vai ser feito contra aqueles que rejeitarem ao Senhor. Vamos agora para Ezequiel 35, 33 a 38. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós, tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim, da terra das suas moradas. Eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor. Aí eu pergunto, o Senhor Jesus pode fazer isso? Sim, ele pode. Ele pode fazer isso porque é o Rei dos Judeus, o Filho do Altíssimo, para quem nosso Pai Celestial deu o trono de Davi. Além disso, ele vai reinar para sempre sobre a casa de Jacó, a nação judaica, e o seu reino vai florescer até a eternidade. Vamos lá agora no Evangelho de Lucas. Lucas 1, 31 a 33 diz assim: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nosso Pai Celestial nos diz que na segunda vinda, no dia do teu poder, o remanescente entre os filhos de Israel receberão Jesus como seu rei, seu Messias ungido, e um novo dia amanhecerá na terra. Essa profecia se encontra no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Agora vamos falar um pouco sobre a sinagoga de Satanás. O inimigo usou a sinagoga de Satanás por mais de 2000 anos para fazer oposição a este plano que mostrei a vocês aqui nas Escrituras. Não existe mentira que ele vai deixar de contar para contestar e refutar a palavra de Deus. Ele vai usar pessoas para isso. E essas mentiras têm efeito somente quando os homens começam a acreditar nelas, quando duvidam daquilo que a Bíblia diz de forma bem clara, investem ao revés em teorias e hipóteses que foram planejadas somente para confundi-los. Não se deixe confundir, não seja confundido. Posso afirmar apenas o seguinte, tá, pessoal? Os inimigos do plano de Deus estão tanto dentro das fileiras do judaísmo quanto fora delas. Estão nas fileiras cristãs, estão nas fileiras de diversas entidades, de ONGs, estão nas fileiras dos partidos políticos, estão nas fileiras dos governos, em tudo que você imaginar, tá? Em todas as organizações humanas. Muitos que se passam como defensores respeitáveis do povo judeu
e que se chamam a si mesmos de judeus estão secretamente alinhados com Satanás. Eles estão tão determinados em destruir o povo judeu a partir de dentro, como outros estão determinados em destruí-los a partir de fora. E nada disso deveria ser nenhuma surpresa para nós. Afinal, Satanás está fazendo tudo o que ele pode para salvar a sua própria pele. Agora eu quero examinar alguns erros no artigo que mostrei para vocês, do Sr. Shilhavi. Basicamente, ele quer se afastar da noção que o povo judeu ainda existe hoje em um sentido bíblico, tá? Ele aceita que muitas pessoas se identificam como judeus, entre aspas, que ele põe, mas não vê razão para considerá-los como os descendentes diretos dos judeus, os filhos de Israel, encontrados no Antigo Testamento. Ao manter esta visão, ele admite que está se alinhando com certos acadêmicos controversos. E ele mesmo diz, aspas, existem até alguns historiadores judeus que declaram que há mais evidência para os palestinos serem descendentes dos judeus que viviam em Israel antes do ano 70 do que aqueles que afirmam serem judeus. Fecha aspas. O historiador israelense Shlomo Sand é um desses expoentes, um dos caras que se tornou conhecido por divulgar essa visão. Ele, em um artigo que ele deu o título de Israel Deliberately Forgets Its History, que Israel se esquece deliberadamente de sua história, e que foi publicado em Le Monde Diplomatique em setembro de 2008, um artigo ao qual o Sr. Shilhavi se refere com aprovação. Nesse artigo, Shlomo Sand ele defende a opinião que a diáspora, entre aspas, judaica, foi o produto não da expulsão dos judeus de Israel no ano 70. Ele vai contra toda a história, tá? Mas de efetivo proselitismo e ondas sucessivas de conversão para o judaísmo em todo o Oriente Médio, norte da África e partes da Europa durante o primeiro milênio. Interessante, né? Judeu fazendo proselitismo. Se você for pesquisar aqui, eu estou pesquisando em um site judaico, Chavez Israel, e eles falam aqui sobre proselitismo e judaísmo, noções de judaísmo. Proselitismo ou não, é sabido que o judaísmo não é uma religião proselitista. Muito pelo contrário, faz todo esforço para desencorajar potenciais candidatos. Ele aqui explica as razões, tá? Ele diz aqui, mas é importante entendermos a razão ou as razões para esse comportamento. Então, o comportamento judaico é não fazer prosélitos. Então, essa informação aí desse artigo, eu posso afirmar com propriedade que é algo inventado, uma coisa totalmente sem fundamento. Por um lado, é verdade que as leis do judaísmo são explicitamente destinadas aos judeus. Por outro lado, existem algumas mensagens universais do judaísmo que são válidas e necessárias para toda a humanidade. Tanto o cristianismo quanto o islamismo nasceram da semente do judaísmo, embora tenham em grande parte cruelmente distorcidas mensagens pregando a necessidade de espalhar sementes em todos os lugares. Isso que eles estão falando. De modo que ninguém seja excluído da possibilidade de ser parte de suas religiões. E assim nos perguntamos por que o judaísmo não fez o mesmo. Poderíamos inclusive dizer que talvez se tivesse feito não teria sido cruelmente perseguido por estas duas religiões. E ele diz, o judaísmo não fez a mesma coisa, tá? Aí você vai dizer, isso é mentira. Tá bom, então acredita no Shlomo, aquele judeu renegado. E esse Shlomo Sand, tá? Ele, como um judeu renegado, e me parece que seja também um ateu. Eu tenho um livro aqui sobre judaísmo que ele fala alguma coisa sobre ateu, rapaz. Eu achei bem interessante. Concordo plenamente que ele fala aqui. Esse livro aqui é muito bom.
mais completo guia sobre judaísmo. Segundo um dito popular Yiddish, os ateus são incapazes de encontrar Deus pela mesma razão que um ladrão não pode encontrar um policial. O famoso filósofo grego clássico Platão foi ainda mais contundente. Platão, hein? Aí é um filósofo muito citado aí pelos próprios ateus. Tá? O ateísmo é uma doença da alma antes de ser um erro de compreensão. E um judeu ateu, ele diz, é claro, é como um judeu apócrifo que se orgulha de sua rebeldia e diz para quem quiser ouvir: sou ateu graças a Deus. Dá para acreditar? Então esse Shlomo aí, ele está aí dentro desse espectro, tá? Ele rejeita, Shlomo Sand rejeita a Bíblia como um registro histórico exato do passado de Israel. Aqui está como ele explica em seu artigo, aspas. A Bíblia é um texto histórico? Ele pergunta, o gênio. Escrevendo durante a primeira metade do século XIX, os primeiros historiadores judeus modernos, como Isaac Marcus Jost e Leopold Zuns, não pensavam assim. Eles consideravam o Velho Testamento como uma obra teológica que reflete as crenças das comunidades religiosas judaicas após a destruição do primeiro templo. Somente na segunda metade do século que Heinrich Graetz e outros desenvolveram a visão nacional da Bíblia, uma visão nacional da Bíblia e transformaram a jornada de Abraão até Canaã, a saída do Egito e o Reino Unido de Davi e Salomão em um autêntico passado nacional. Fecha aspas. Sand também afirma no mesmo artigo que Moisés não liderou um êxodo do povo judeu do Egito, que Davi e Salomão não governaram sobre reinos muito grandes, que o monoteísmo judaico surgiu somente a partir da influência da filosofia persa sobre os intelectuais judeus, que estavam exilados na Babilônia no século VI a.C. O sujeito é um grandíssimo sem vergonha, um revisionista sem vergonha, muito sem vergonha, viu, senhor Shlomo? É impressionante. E ele diz também que os judeus não foram expulsos em massa pelos romanos após a queda de Jerusalém no ano 70. Em vez disso, eles permaneceram na terra e a maioria se converteu para o Islã no século VII. Puxa vida, se você estuda a palavra de Deus, né? Se você já leu a Escritura, e por incrível que pareça, falo isso sempre, tem muita gente que se acha assim, eu sou um cara educado, eu sou intelectual, eu tenho 5 mestrados, 10 pós-graduação, sou doutor, não sei quantos doutorados, mas o cara não conhece, ele conhece os meandros lá do academicismo, da universidade, mas o infeliz nunca leu a Bíblia, não conhece nada do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não sabe nada sobre o fundamento. Isso aqui é o fundamento da civilização ocidental. Então, para mim, um sujeito desse não passa de um estúpido. E pior, se ele for ler, ele vai ler com aquele propósito de falar assim, eu vou ler a Bíblia e vou provar que tudo isso aqui é mentira. Isso que aconteceu com aquele cara que escreveu o livro Ben-Hur, né? Ele pensava em fazer justamente isso. Mas aí Deus deu uma rasteira nele. Se Deus te amar, seu ateu, se você for fazer isso com a Bíblia, pegar a Bíblia para ler e com o propósito de dizer que ela é mentirosa, se Deus amar você, você vai se converter. Então, se você estudou a Bíblia, tá? E nós, como estudantes da palavra de Deus, a gente pode perceber que todo esse argumento desse Shlomo Sand aí, não passa de uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Mas quando isso é usado para fortalecer uma falsa interpretação da profecia bíblica e causar confusão entre os fiéis, se torna
uma bobagem perigosa. O senhor Shilhavi, autor do artigo que está aqui sendo discutido, concorda que este é um assunto altamente controverso. Por um lado, ele afirma crer na Bíblia. Incrível, né? Mas por outro, está preparado para desenhar um retrato do povo judeu que está seriamente em discordância com o que a Bíblia realmente diz, não somente em relação ao passado, mas em relação ao papel deles no fim dos tempos. O cara não conhece nada na dica de nada, de escatologia. Praticamente não é necessário gastar muito tempo para refutar essas alegações estranhas e incoerentes. Lucas 21, 24 faz o argumento em pedaços. Tá? Vamos lá. Manusear a Bíblia. Né? Todo mundo está acostumado que o negócio agora é tudo eletrônico. Vamos manusear a Bíblia. Assim como Jesus fez, né? Manuseou lá o rolo da Torá. Né? Deu lá o profeta, o rolo da Torá, o rolo dos profetas. Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então está a profecia que o Senhor Jesus deixou aqui em Lucas capítulo 21. E mostra justamente isso, tá? É o argumento que despedaça essas loucuras, lorotas, invenções humanas. E aqui também a gente pode dizer que o senhor Shilhavi, ele deixa de distinguir claramente entre a nação judaica como um todo e a subclasse de apóstatas inserido dentro dela. Ele categoriza corretamente a última como servos de Satanás. Estes são aqueles que, em conjunção com seus correspondentes em outras organizações religiosas, estão trabalhando para destruir o cristianismo, criar um governo mundial único e preparar o caminho no cenário internacional para o anticristo. Jesus parece ter se referido a essa cabala dentro do judaísmo quando usou o termo sinagoga de Satanás, que se encontra em Apocalipse 2:9 e 3:9. Dentro da nação de Israel existe outro grupo a quem a Bíblia chama de remanescente. Devemos tomar o cuidado necessário para não implicar que essas pessoas não existem mais. A palavra de Deus diz de forma contrária. Isaías 10, 21. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Estes são os judeus que invocarão a Cristo no fim dos tempos e o aceitarão como Messias. A palavra de Deus nos diz que esse grupo será constituído de cerca de 1/3 de todos os judeus do mundo. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas. Expirarão, mas a 3ª parte restará nela. Zacarias 13, 8. A 3ª parte que permanece são os remanescentes a quem Deus preservou. Eles são o povo escolhido. O inimigo tem usado a sinagoga de Satanás como se fosse o seu povo escolhido. Muitos deles alcançaram altas posições nas relações internacionais e, em conjunção com seus correspondentes em outras religiões, têm exercido controle extraordinário sobre o restante da humanidade. A noiva de Cristo já terá deixado a terra antes de o povo escolhido voltar ao trabalho que o Senhor o chamou para fazer. O próprio Cristo será rei e sumo sacerdote, governando sobre toda a humanidade a partir de seu lar em Jerusalém. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por diadema formoso para os restantes de seu povo. Isaías 28, 5. Se você chegou até a última parte desta série e deste vídeo, deixe aí o seu like, porque você gostou do que nós estamos falando e estudando aqui. Então compartilhe. Apoie aí o canal a produzir conteúdo a respeito da palavra de Deus. Portanto, vemos ampla evidência hoje, tá? Do fruto amargo produzido pelos servos de Satanás.
incluindo aqueles incorporados dentro das instituições do próprio judaísmo. Mas vemos pouco sinal ou evidência do remanescente justo. Essas pessoas ainda estão em um estado alienado e ainda têm de ser despertadas de seu sono rebelde. Será necessário um período tumultuoso de perseguição e sofrimento intenso para produzir isso. A palavra de Deus chama esse período de tempo de angústia para Jacó, Jeremias 37. O próprio profeta Elias estava convencido que não havia outros servos do Senhor em Israel, e em desespero derramou seu coração diante do Senhor. Ao chegar em Horebe, uma viagem incrivelmente longa que ele somente conseguiu completar devido à energia recebida das refeições miraculosas que o Senhor preparou para ele, ele se acomodou no interior de uma caverna. 2 vezes o Senhor lhe perguntou: "O que fazes aqui, Elias?" E 2 vezes Elias deu a mesma resposta. Ele disse: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem." 1 Reis 19, 10 e 14. O Senhor então revelou graciosamente para Elias sua providencial preocupação com Israel. "Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou." 1 Reis 19, 18. Dobrar os joelhos diante de Baal e beijar sua efígie eram marcas de apostasia. Um profeta como Elias foi incapaz de reconhecer o remanescente justo que estava ao seu redor. E nós hoje temos um desafio similar, muito semelhante, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus ou que lidam de modo descuidado e irresponsável com aquilo que ele revelou. O desafio é não existente. Eles simplesmente decidiram que a sinagoga de Satanás controla todo o judaísmo e que os judeus não são mais parte do plano de Deus. Entregaram os pontos. Os cristãos precisam evitar esses erros terríveis. Satanás está fazendo o mundo inteiro se voltar contra os judeus. À medida que o tempo passa, um número cada vez menor fará uma pausa para distinguir entre a sinagoga de Satanás e a generalidade dos judeus. Um número menor ainda acreditará que o Senhor, em sua misericórdia, preservou o remanescente justo entre eles. Eles perguntarão: por que razão ele faria isto? Todos os cristãos deveriam saber a resposta. O que já falamos nessa série. E você deve saber a resposta. Sim, a resposta é: por amor ao seu grande nome. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, 36. Fica a dica.